A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas, por desconhecidas. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Jesus quis dessarte que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma agora devotada, absolutamente ao serviço de Jesus. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisou insular-se em uma pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo a propósito da circuncisão. Seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis mais francas do movimento inicial sucediam às manifestações de hipocrisia farisaica, que, a pretexto de contemporização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminosos e deliberado ouvido. Coerente com as novas disposições do foro íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer o mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho. O que era a circuncisão e o que era a nova fé. Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão a respeito do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel e, buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos rápidos altiloquentes. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultuoso auditório,
começou a falar do Messias Nazareno comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. Ora ele, traidor! É o traidor! É o traidor! Clamavam os mais audaciosos depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedro é o blasfemo! É o bandido da seita do caminho! Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado transfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Enfrentou impassível a situação, até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto, sem protestar. Foi Saulo de Tarso, antigo rabino de Jerusalém? Sim, pela graça do Cristo Jesus. Não venham ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo. Minha prisão? Sim. Não vos reconheço o direito de efetuá-la. Diante daquela atitude enérgica, houve um momento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou-o com decisão, explicando. Nego-me porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E além disso, quanto à situação política, sou um cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Mas estás preso em nome do Sinédrio? E onde está o mandado? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto como exigiam as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas. E como a justificar-se, acrescentava. Desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou-o com energia e, voltando para a Assembleia, que ele observava a coragem moral tomada de pasmo e admiração, disse alto e bom som. Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-as pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas, mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar em minha companhia as escrituras? Profundo silêncio seguiu-se ao répito. Ninguém? Conheço-vos porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga, tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, devíeis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci das vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vim trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me a cooperação fraterna, entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para vossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas, poderosas e indefiníveis. O moço tarsense passeou o olhar dominador por todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel.
Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da Assembleia lhe acompanhou o vulto, até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma, postou-se pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco, na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relação com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto para reparar meu passado de culpas. Afrontei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível, e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali do seu tulgúrio. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhe suportara as injúrias e remoques. Certo, procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Assim, era de opinião que se recolhesse à casa da consórcio lavadeira, onde costumavam a orar e estudar o evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus? Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentiria aos homens, nem comprometeria um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixaram-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e cautamente encaminhou-se à choupana humilde onde se realizavam as prédicas do caminho. Encontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vime? Por quê? Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alcançariam o fugitivo em um grande cesto, e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado, em condições de encertar a viagem para Jerusalém conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias quase com lágrimas. Despedia-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada e a invasão se deu no âmbito silencioso da noite. Do outro lado, saiu lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum?
Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris e inferiores, pois, ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe, levava consigo os bolos de cevada como única provisão, e o evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez, recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Com o auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana na qual conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar-se à vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Depois de suaves recordações no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galiléia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus, ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago. Embebeu-se na contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Por 2 dias, ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho, falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora ao local das pregações do Mestre, mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria, onde o Mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Daí a 3 dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícias dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Como receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo, fora sumariamente expulso do cenáculo mais conspícuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, em uma biga veloz, saía em outro local, buscando a casa de Zacarias na direção de Jope. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e os olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente.
podereis informar, por favor, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Não. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Podereis dizer por obséquio para onde se mudou? Ora esta, dar-se-á que tenha de prestar contas ao mendigo. Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa, depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1001 interrogações ociosas. E fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua, vai. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho deu expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém, certamente, nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás e seu companheiro de atividade no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta, com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe a alvissareira notícia de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebia o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras. Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que não me reconheças? Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto... Alexandre, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem. Até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é este? Olha que mais parece um beduíno do deserto. Diz-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas é engano, com certeza. Ou estará mal informado, porque nunca estive doente. Impossível. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação, e depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habituados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou, antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita refalsado indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito carregou a sobrancelha. Aliás, ponderei todas as hipóteses e, como não podia tomar-te por hipócrita, consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também sincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. À porta de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não diga tais absurdos. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão.
Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, desde o início de tua viagem não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais. Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação de tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para nossa posição. No entanto, Alexandre, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá, estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade transformou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Cecília. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no, Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se 1 minuto, Saulo acentuou. Lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar juízos de Deus. Quer dizer que persistes nos teus erros? Não me sinto enganado. Dado a incompreensão geral, também me encontro eu em penosa situação, mas o mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância, procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido. Não creio. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: Infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio que consegui com tantos sacrifícios poderia modificar-se. Quanto ao mais, sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição e antes que caísse as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançoso para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus.
No trajeto, recordou-se de quando for ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo agora se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na Igreja do Caminho? Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros glamourosos. No entanto, deprontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha à consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, podeis informar se Pedro está? Ah, vou saber. Espere um pouco. Caso esteja, dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Prócoro gaguejou um sim com extrema palidez, fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava, depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos, alcançava a câmara, onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os 3 a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: Em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Aposto que toda essa história de conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas. Por mim, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como? Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que não nos pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos a porta quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo, que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu-o com algemas e cordas. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão. E por isso, reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ante considerações tão justas, os outros calavam, enquanto o ex-pescador acrescentava: Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que não me falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto nem imprevidente.
E depois de longa pausa, dizia para o emissário: Vai, Prócoro. Diz-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se ele insistir? Se ele, de fato, vem aqui em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Prócoro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra. Agora, examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo, visitando-o inesperadamente no auge do seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o Mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou-o com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encurvados, era pele e osso. Compreendo, irmão. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram a Prócoro no mais íntimo da alma, e evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos: Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Jesus disse-me em Damasco que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Todavia, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou justificando-se: Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instantes, Saulo mergulhava as mãos em um grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timão, Nicolau e Barnabé. Este último, incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócoro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. O ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvessem a questão com maior benevolência. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com sua rigidez de princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos séculos de Saulo. É das escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele das ovelhas. O doutor da lei que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? A tal pergunta, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado, estavam ele e João chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçavam o movimento contrário. Acolhendo a admoestação de Nicolau, exprimiu-se com brandura. Amigos,
Antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Nos trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte apareceram no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que, se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, necessitado, de qualquer modo não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou, depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humilde. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso. O Mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal, mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou-nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos em uma tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? A palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o Dr. de Tarso em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade porque, ao vê-lo, o moço tarsense nada terá de recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. João aplaudiu a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se de fato sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre destacava-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei era toda humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre que constituía o marco inovidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com um novo amigo quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à Igreja do Caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. Receio, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo, consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias.
Ora esta, quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Em poucos minutos, encontravam-se a caminho, notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo rabino. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço, tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas. Chegados à casa, Prócoro lhes abriu a porta, mas desta vez, Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Timão os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja. Timão abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até ao fim com olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido. Instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregaria o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Sim, certo que o Messias renovará tuas forças de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento. Deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes, arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, disse sensibilizado. Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele me deu a cópia das anotações de Levi, concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta estas notas porque as recebeu desta casa, na primeira visita que ele fez. Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira, dos seus últimos dias, do seu traspasse. O discípulo atendia satisfeito. Voltando-se ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Essas necessidades já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria e, quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa também é tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. O hóspede sensibilizou-se. Recordando o passado, sentia-se ferido no seu amor próprio, mas, ao mesmo tempo, rogava a Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Aceito. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento.
E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Ouvindo, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o Marte utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do Evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz, falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés dentro da igreja do caminho, era percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível, a deslizar balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza para que pudesse enfrentar a situação por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, por enquanto neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não poderão compreender assim, de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasse à mercê da exasperação. O rapaz ouviu as advertências ralado de angústia sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Eu voltarei a Tarso. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão,
regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho quando no cativeiro, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no Porto Palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se, ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao mártir, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo repeso. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultaram o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão da liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, os imperativos da circuncisão. A assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os em uma sala contígua com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Saulo impressionou-se. A Igreja do Caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do Evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Quis pedir a palavra, falar como em Damasco, zurcir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo por testemunhar a própria renovação. Se tentasse falar, podia ouvir talvez reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de terçar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Após a primeira reunião, procurou a oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente, rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio da sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço.
Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava. Isso passa. A obra do Cristo, se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu foro íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe a ideia da sua profunda iluminação espiritual. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém no impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no Sinédrio, mas procurou ansioso a sinagoga dos Cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali, onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiam-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco era glossada com ditérios acerados e deprimentes. Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados? Interrogavam outros. Percebeu as ironias de que era objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí que, sem soptar a impulsividade do coração honesto, subiu ousadamente em um estrado e falou com orgulho. Irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco. Não buscais erguer-me porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercavam-no como se fizessem a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente e pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude de reparação encabeçando o movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado com tais perspectivas, penetrou o templo famoso, recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente, aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou-se da cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia assomava-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala, onde estivera a sós com Abigail ao ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara in extremis. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia-se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos para que a lição do mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para os seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente a seu lado, falando-lhe com inefável ternura.
retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. Sob o palio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência e, fundamente impressionado, demandou à igreja do caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, não devo ocultar que tensionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, estabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbindo às pedradas da minha ignorância. Não, Saulo, não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha capacidade de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta, nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas, em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes, vimos-lo altercar impaciente pela construção do reino de Jesus adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo nas meditações de agora que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo a inquietação fez-o perder a oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouvia assombrado aquelas considerações justas, e o bondoso apóstolo continuava. Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que a juízes melhor da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesse atrair para o mestre toda a cidade. E depois? Deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Como não te fosse possível atender a todos em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pode neste mundo sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, mesmo porque o mestre sentenciou que, a cada dia, bastam os seus trabalhos. O convertido de Damasco estava surpreso a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombrava-o. À vista do que ocorreu, importa que te vás logo que cai a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procure encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos providências indispensáveis. Saulo concordou de boamente com o alvitre. Poucas vezes na vida escutara observações tão sensatas. Pretendes voltar a Cilícia? Já não tenho mais aonde ir? Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes da sua nova vida, chegou a Cesareia decidido a não se deter ali muito tempo. Entregou as cartas de Pedro que o recomendavam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos, não teve dificuldade em retomar o caminho da cidade natal. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas a despertar em especial atenção. Várias vezes, passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes transformações, que a vida do lar se lhe figurava um sonho bom, já muito desvanecido.
Por meio de Alexandre, recebera as primeiras notícias de casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade de sua compreensão afetuosa, mas entregava a Jesus os seus cuidados nesse particular. Do velho pai, não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria sua conduta. Atingiu as primeiras ruas de Tarso de alma opressa. As recordações sucediam-se ininterruptas. Batendo à porta do lar paterno, pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Os 2 criados mais antigos não o reconheceram. Guardou silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Meu filho, será possível que meus olhos enganem? Saulo abraçou-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho com um olhar percussiente, interrogou em tom de censura. Será que está mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência em um idealismo maior, e até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sendo que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso, estendei-me em vossas mãos. Conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-doutor de Jerusalém humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se lhe represava no coração. O ancião israelita contemplou-o firme, solene, e sentenciou sem compaixão. Ora, não estiveste doente? O que significa então a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou o lenitivo na morte, mas e eu? Acreditas-me insensível à tua deserção? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de um mal-entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo que um pai de nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizava as gloriosas promessas para nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribuis as dedicações e os carinhos do lar. Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas, mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Ora, choras? Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Oh, como enveredastes assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendrastes a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino de quem tanto esperávamos para arvorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? Ante as acusações injustas, o moço tarsense soluçava, talvez pela primeira vez na vida. Quando soube que ia desposar uma jovem sem pais conhecidos, surpreendi-me e esperei que te pronunciasses diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes, conjeturei se não seria essa criatura inferior que elegestes a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos,
Levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Ao ouvir aqueles conceitos injustos à pessoa de Abigail, o moço cobrou ânimo e murmurou com humildade. Meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis neste mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta, embora a objeção fosse feita em tom de obediência e carinho. Nova vida? Que queres com isso dizer? Saulo enxugou as lágrimas e respondeu resignado. Quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão, e que Jesus reformou minha vida. Ora, não poderias ver em tudo isso rematada loucura? Impossível! Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor quando assim se exprimia. Teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação. Todavia, prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava-o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominavam. Como pode isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe nocividade e bastardia? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? Mas, pai, o Cristo é o Salvador prometido. Isaac pareceu agravar a própria fúria. Blasfemas! Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo entre os ladrões? Estás louco? Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Enquanto fez uma pausa, o convertido objetou. É certo que meu passado está cheio de culpas quando não hesitei em perseguir as expressões da verdade. Mas, de 3 anos a esta parte, não me recordo de ato algum que necessite de reconsideração. O ancião pareceu atingir o auge da cólera e exclamou áspero. Sinto que as palavras generosas não quadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço que te escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. A voz paternal, ao enunciar semelhante iniciativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e, em vão, procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe a afeição tirânica, mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado seu próprio caráter. Prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso. Meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho inflexível endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. O velhinho estava trêmulo. Via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças, como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Saulo contemplou-o em atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos e, depois de longo minuto de expectação, implorou num gesto comovedor que lhe não era habitual. Falta-me tudo, pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E acentuando a queixa dolorosa, também vós me expulsais? Isaac sentiu que a rogativa lhe vibrava no mais íntimo do coração. No entanto, julgando talvez que a energia era mais eficiente que a ternura no caso, respondeu secamente. Ora, corrija as tuas impressões, porque ninguém te expulsou.
Foste tu que voltastes os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono? Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele, que fez tamanhos absurdos, terá poder bastante para valer-te. Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que recebera. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentara pranto assim amargo. Nem mesmo na cegueira angustiosa, consequente à visão de Jesus, chorava tão penosamente. Não obstante esquecido em uma pensão sem nome, cego e acabrunhado, sentia a proteção do Mestre, que o convocara ao seu divino serviço. Guardava a impressão de estar mais perto do Cristo. Regozijava-se nas dores mais acerbas, pelo fato de haver recebido às portas de Damasco o seu apelo glorioso e direto. Todavia, depois de tudo, procurava em vão apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai, velho e abastado, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida. Expulsava-o. Manifestava aversão por suas ideias regeneradoras. Não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. No pranto que lhe borbulhava dos olhos, recordou-se, porém, de Ananias. Quando todos o abandonavam em Damasco, surgiria o mensageiro do Mestre, restituindo-lhe o bom ânimo. Seu pai falara-lhe ironicamente dos poderes do Senhor. Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao genitor um olhar inolvidável, disse humildemente: Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. A passos indecisos, aproximou-se da porta de saída. Vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julgou divisar-lhe a sombra, a lhe acenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve medo de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio, olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai, que corria ao seu enlaço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: Vosso pai, manda este dinheiro como lembrança. Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou ao mesmo tempo que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus, para que o seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o Mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu em um relance, e buscando vencer a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar alegria: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta, e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo. Mas como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Com ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas, tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade,
como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores de Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava em arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente sem perturbar a palidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc à sua amizade. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos. Demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda a espécie no oásis solitário. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois, buscara Jerusalém na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera a porta da Igreja do Caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma reles hospedaria por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade, mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo-o, o genitor lançava-o num abismo. Agora, começava a compreender que reincitar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos requisitos, ser outro homem, enfim. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando a ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e aludes divinos.
Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam péplos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximavam-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo. Que isso, choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Compreendendo-lhe, porém, os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Ter-o-emos do coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a esperança do Salvador. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destaca a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá o teu espírito de claridades imortais. Experimentando o infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava estes pensamentos, recordava a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome, mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual.
As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente as influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho: Reclama aos companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas. No entanto, é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Saulo estava enlevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual, desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava-o de qualquer manifestação afetiva. Entretanto, parava-lhe no espírito uma grande interrogação. Que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente, sem anotações de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se, sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. O moço tarcense notou que Estevão, nesse interim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Todavia, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do servidor redentor, mas os homens. Em toda parte, medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens?
Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar as despedidas e acentuou docemente: Perdoa, 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 perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos, continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes, como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia ao Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as existências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e belezas eternas. A natureza estava calma. O luar esplendia no alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando, o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmavam a fronte do pensador, que se embevecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo invisível. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações. E nesse passo, saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Quando despertou, era manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado seu movimento habitual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail renovara-lhe as energias. Lembrou-se instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado. Retirou-a para calcular as possibilidades financeiras de que podia dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa. Contudo, não conseguia atinar de pronto com a decisão preferível. Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear. Seria o recomeço da luta. A fim de consolidar as novas disposições interiores, julgou útil exercer em Tarso o mister de tecelão, visto que ali, na terra do seu berço, se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Dentro em pouco, era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. A notícia teve desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac, que após deserdá-lo ostensivamente, transferiu-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, onde esperou a morte junto de uma filha, incapaz de compreender o primogênito muito amado. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças de Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotamente que Jesus o convocasse ao testemunho.